E a gente vai mostrar imagens agora que estão rodando as redes sociais desde o fim de semana, em que um homem é agredido por 4 policiais numa abordagem em São Sebastião. Você está vendo as imagens aí? Você tira suas próprias conclusões, porque cada um tem uma forma de enxergar essa situação. Nós fomos atrás dessa história com o Paulo Vitor, o Tatuzinho, e a gente fala com ele agora. Tatuzinho, explica essa história pra gente. Aquilo dali era só uma abordagem policial, não é isso? Boa tarde pra você. Oi, Neila, boa tarde para você, a todos ligados agora no SBT Brasília. A gente fala ao vivo aqui da cidade de São Sebastião. Nós estamos aqui bem em frente à sede do batalhão da cidade, que é o 21º BPM, onde nós viemos para contar essa história. Esse caso, Neila, aconteceu no último domingo, era por volta de umas 11 horas da noite. O mototaxista Paulo Procópio, de apenas 25 anos de idade, ele estava numa corrida com um cliente, estava levando esse cliente para uma área de lazer na região do Morro da Cruz. Quando ele foi abordado pela polícia militar, ali nessa abordagem, Neila, os policiais ali, pela que as imagens mostram, né? Populares fizeram essa imagem, mostram policiais, um dando meio que segurando o pescoço dele, o outro segurando uma perna, o outro o braço, para tentarem colocar ele na viatura. A resistência ali, a gente mostra o momento que os policiais, né, ele acusa, ele alega, né, o Paulo Procópio, ter sofrido agressão por parte desses 4 policiais militares nessa abordagem que aconteceu domingo por volta das 11 horas da noite. Nós viemos até São Sebastião conversar com o Paulo Procópio, ele que tem 25 anos de idade, recém-formado em contabilidade, estava fazendo um bico, trabalhando há cerca de 2 anos como mototaxista. Ele alega que estava trabalhando nesse dia normalmente, quando ele foi abordado pelos policiais e, lógico, ele alega ter sofrido aí diversas agressões por parte desses 4 PMs neste domingo. O caso, Neila, foi parar na delegacia, inclusive o garupa, o cliente que estava na garupa também foi levado para a delegacia. Lá na delegacia, o mototaxista Paulo alega ter sofrido outros tipos de agressões, principalmente verbais, e ele faz uma denúncia grave. Ele alega que foi intimado a assinar um termo, onde se ele não assinasse esse termo, ele seria levado imediatamente para o presídio da Papuda. A gente volta agora para São Sebastião. Quem está lá é o repórter Tatuzinho. Ele acompanha um suposto caso de agressão policial e ele fala pra gente agora qual o estado emocional da vítima que se sente agredida pelos policiais numa abordagem que a gente vai entender agora. Como é que começou e por que terminou daquele jeito, né, Tatuzinho? É isso mesmo, Neila. Nós estivemos na casa desse mototaxista, o Paulo Procópio, de 25 anos de idade. Ele está visivelmente abalado com tudo isso que aconteceu. Inclusive, ele falou que trabalha há 2 anos como mototaxista. Ele está com medo de sair às ruas aqui da cidade, com medo de haver alguma retaliação, por conta de que ele está denunciando essa suposta agressão aí praticada por esses policiais militares, Neila. Nós estivemos lá conversando com ele, conversando com a mãe. A mãe, inclusive, fala da idoneidade do filho e diz que também está com medo de tudo isso. Inclusive, ficou até com receio do filho chamar a imprensa e continuar, nesse caso, denunciando. Vamos acompanhar nessa matéria que nós tivemos hoje pela manhã, eu e o repórter cinematográfico, o Helder Peixoto. Nesse vídeo, feito por populares, é possível ver 4 policiais do batalhão da PM de São Sebastião abordando o mototaxista, que estava trabalhando. As imagens mostram os PMs enforcando, segurando as pernas e os braços do abordado, até o momento em que colocam o homem na viatura e o levam para a delegacia. Paulo Procópio é o mototaxista que diz ter sofrido as agressões por parte dos policiais militares. O caso aconteceu no último domingo, dia 13. Ainda abalado, ele conta como tudo aconteceu naquele dia. Assim que eu coloquei a mão na cabeça, né, um policial ele veio, né, ele pegou a minha mão atrás do capacete e já me deu um soco entre minhas pernas, né? E nesse momento eu já questionei ele para ele não me machucar, né, não me bater, porque eu estava trabalhando, né, eu estava com colete do ponto no momento, né, na hora da abordagem, que eu falei para ele que ele não precisava me machucar. Ele me ignorou e me deu outro solavanco pela parte da frente, assim, na minha barriga, né? E eu questionei novamente para ele não me bater, não me agredir, que eu estava trabalhando. Do local das agressões na região do Morro da Cruz, em São Sebastião, o mototaxista foi levado para a delegacia. Estava assustado, né? Eu não tinha não estava nem conseguindo falar,
né, e queria que eu assinasse um termo lá, e eu não sabia exatamente o que era, porque eu nunca tinha passado pelaquela situação. Se ele não assinasse, ele seria levado, transferido da 30ª Delegacia em São Sebastião para o presídio da Papuda, o que deixou ele ainda mais indignado com toda essa história. Eu queria fazer uma ligação, de primeiro momento eles falaram que eu estava assistindo muito filme, que não era assim, né, que eu queria avisar alguém da minha família que eu estava lá. Eles disseram que não era assim, né, só após que a delegada, né, que eles comunicaram à delegada, que aí que eles conseguiram ligar para minha mãe ir lá na delegacia, e eu conversando com minha mãe, eu fiquei um pouco mais calmo, né, e eu assinei e vim embora. Com tudo o que aconteceu, Paulo espera por justiça e faz um desabafo. Você não tem a quem recorrer, né? E o pior é você chegar na delegacia, né, achando que vai ser defendido, né, e chega lá, a Polícia Civil ainda, né, não toma as providências, né, para te amparar, né, você fica mais desamparado ainda. Gente, a nossa lei diz isso sim. Se você for acusado de alguma coisa, eles têm que provar, você tem que provar que você é inocente, eles têm que provar que você está errado, você tem direito a fazer uma ligação, a chamar um advogado e se defender do jeito que tem que ser. Você pode, inclusive, ficar calado. O que diz a polícia sobre essa abordagem, sobre o que foi dito para eles, sobre tudo que aconteceu, Tatuzinho? Nós viemos até a sede aqui do batalhão da cidade, que é o 21º. A nota da PM diz o seguinte: os policiais militares do 21º Batalhão abordaram essa moto porque os indivíduos tinham as mesmas características repassadas com relação a indivíduos que estariam disparando arma de fogo na cidade. No momento da abordagem, a nota diz o seguinte: o passageiro colaborou, porém o mototaxista se negou a ser abordado, xingando e desacatando os policiais a todo momento e incitando a população contra a polícia. A nota reforça ainda nele que foi dado voz de prisão por resistência e desacato, porém o mototaxista teria se negado a ir até a viatura. Foi então necessário o uso da força. A polícia informa ainda nele que as abordagens policiais são rotineiras e o abordado deve sempre colaborar, pois a PM diz que não tem como saber a índole das pessoas só por características externas. E para terminar nele, a nota diz o seguinte: vale ressaltar que o carona, no caso o cliente do mototaxista, ele foi revistado e na delegacia serviu de testemunha, informando que não houve violência policial em momento algum. Fecha aspas a nota da Polícia Militar aí com relação a essas supostas agressões que aconteceram no último domingo, dia 13, por volta das 11 horas da noite. Neila Medeiros. Não dá para você saber a índole da pessoa pelas características físicas, mas estavam levando ele para a delegacia justamente por causa disso. Pelas características, acharam que ele era um criminoso. Iam levar ele para a delegacia. Ele falou: eu não sou criminoso, eu não vou. E foi isso que aconteceu, essa história. O Garupa disse que não houve violência. E a gente está vendo as imagens, então ou ele estava com medo da polícia ou ele concordou com a abordagem. O uso da força para uma pessoa desarmada com 4 em cima dela pode ser um pouco de exagero. Porque se uma pessoa está desarmada, todos armados, era mais fácil controlar a situação. Obrigada, Tatuzinho.